assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, Bruno, Luciana, ouvinte, começar falando hoje, nessa segunda-feira, um assunto, na verdade, repercussão mundial, mas que a gente não pode deixar passar batido, que são os ataques racistas sofridos pelo atleta Vinícius Júnior, Vini Júnior, atleta do Real Madrid, aqui no Brasil jogou pelo Flamengo, e a grande estrela do Real Madrid, o grande craque do Real Madrid, um dos principais atacantes do futebol mundial, da seleção brasileira, Vinícius Júnior, ele vem sofrendo já de forma reiterada em todas as rodadas do Campeonato Espanhol, né, da Liga Espanhola, chamada La Liga, ele vem sofrendo de forma reiterada, a cada rodada, ataques racistas. E ontem, mais uma vez no final de semana, um jogo aí contra o Valência, o Real Madrid jogava contra o Valência, e a torcida do Valência, ou parte da torcida do Valência, começou a gritar mono, 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 que é macaco em espanhol. Em parte do jogo, o Vini Júnior se revoltou, apontou a mão contra um torcedor específico, né? Apontou o dedo contra um torcedor específico, o jogo foi parado por algum tempo, e depois uma confusão, uma briga, e ele foi expulso do campo. Assim foi o resumo da partida. Mas o episódio que mais uma vez ia passando batido na Liga Espanhola, a ponto do árbitro nem referir o caso de racismo na súmula, acabou ganhando repercussão mundial. Ainda bem, Bruno, Luciano, ouvinte, ainda bem que ele ganhou repercussão mundial, porque agora algumas autoridades, algumas figuras do futebol espanhol e até do governo espanhol estão sendo obrigados a se manifestar, né? Para vocês terem ideia, a gravidade do fato, o presidente Lula ontem no G7, na reunião, né, dos países aí mais poderosos do planeta, se referiu, né, se solidarizou com o Vinícius Júnior. Agora, Gianni Infantino, presidente da FIFA, soltou uma nota se solidarizando com o Vinícius Júnior e cobrando do governo espanhol, da Liga Espanhola, né, de todas as pessoas, dos clubes espanhóis, da própria imprensa espanhola, uma postura contra os episódios de racismo ocorridos, como eu disse, de forma reiterada no Campeonato Espanhol, e não são novidade, né? Contra o Vinícius Júnior está sendo sistemático, mas se você pegar a história aí do futebol espanhol nos últimos anos, atletas, né, de outros países, atletas negros, né, principalmente, e muitos deles do Brasil, Roberto Carlos já foi vítima desse tipo de ataque, né? Agora é a vez do Vinícius Júnior, ou seja, há um histórico disso, infelizmente, no futebol espanhol. O Vinícius Júnior, apesar de ter apenas 22 anos, tem mostrado muita personalidade e não vai recuar, segundo palavras dele mesmo, nessa luta, e nem pode nessa luta contra o racismo, apesar de ser muito difícil. Você imagina um jovem de 22 anos, um estádio inteiro, né, te atacando, você não conta com o apoio da maioria de toda a imprensa espanhola, nem dos jogadores, nem de todos os técnicos, né, nem de todos os clubes. Deveria ser uma unanimidade esse apoio ao Vinícius Júnior, mas não é uma realidade. Parte da imprensa espanhola o transforma, em vez de vítima, o transforma no provocador, no autor dessa confusão, falando que ele provoca, que ele simula, que ele é um jogador. Até a forma como ele comemora os gols é questionada por parte da imprensa espanhola para justificar esses casos lamentáveis de racismo. E há uma diferença muito grande, a gente que acompanha aqui no futebol brasileiro, Bruno, Luciana e ouvinte, a gente que acompanha que aqui no Brasil, o Brasil também é um país de certa forma racista, mas esse racismo cultural que foi herdado aí lá da época da escravidão, esse racismo permanece no Brasil, chamado racismo estrutural. E no campo de futebol, ele por vezes ocorre também, mas aí sim a gente pode falar que no Brasil, por incrível que pareça, que é pontual, que é muito localizado em um ou outro torcedor. É muito raro, eu pelo menos confesso que em anos frequentando estádio, eu nunca vi uma manifestação, ou poucas vezes vi, uma manifestação como ocorre na Espanha, né? De muitos torcedores gritarem uma ofensa racial. É muito raro, eu confesso que nunca presenciei isso. Já vi um torcedor ou outro de forma isolada, mas essa manifestação de parte da torcida, até porque o Brasil é um país super, né? É um país miscigenado, né? É um país, ou seja, na arquibancada lá, há torcedores de todas as raças e cores, enfim, diferente de outros países, né? Mas não justifica em nada, só estou falando da diferença, né? Que aqui no Brasil
é muito raro se presenciar esse tipo de ataque racista como ocorre na Espanha. Aqui, como eu digo, geralmente são casos isolados de um ou outro torcedor, né? O goleiro Aranha, que até jogou no Atlético, foi vítima disso num jogo lá no Rio Grande do Sul contra o Grêmio, e há outros casos registrados país afora, mas sempre casos isolados, né? E não há essa perseguição, como é o caso do Vinícius Júnior, que tem ocorrido na Espanha, onde que o Real Madrid vai jogar. Eu não digo que todos os torcedores rivais, mas parte significativa da torcida rival se manifesta de forma racista contra ele. Então está na hora realmente do governo espanhol, da Liga Espanhola, tomarem alguma providência sob pena da Espanha ficar realmente com essa pecha de um país racista, né? Ontem o Vini Júnior ele falou, a Liga é racista, né? E ele falou isso porque a Liga tem se omitido, a Liga Espanhola, né? O Campeonato Espanhol de Futebol tem se omitido em relação a esses ataques sofridos por ele. Então, essa é uma grande diferença aqui quando a gente pensa no Brasil, por exemplo. E eu concordo com ele, da forma como tem ocorrido, a Liga Espanhola é sim racista, né? Porque tem tentado diminuir esses atos, falando que se tratam de casos localizados e não são, né? A manifestação de vários torcedores, e onde ele tem jogado, isso tem ocorrido em mais de uma cidade, na verdade em várias cidades tem ocorrido. Então é muito grave, e ainda bem que tem recebido a atenção mundial, recebeu depois desse último episódio atenção mundial, né? Eu estava reparando aqui nas redes sociais do Vinícius, atletas de diferentes esportes, de diferentes nacionalidades, manifestando apoio a ele. Os principais jogadores aí do mundo têm se manifestado, né? Alguns deles aí, apoio ao Vini Júnior. É uma manifestação importante de atletas que jogam na Espanha, na França, na Alemanha, que jogam aqui no Brasil, inclusive, manifestando esse apoio ao Vini Júnior. Vamos ver o que ocorre. Não vai ser fácil essa mudança de postura, né? Porque é uma questão cultural também, mas acho que pode ser pelo menos o início de uma virada. E se nada ocorrer, é inevitável, vai ser a saída do Vini Júnior do futebol espanhol. Hoje, talvez o principal jogador em atividade na Espanha, Vinícius Júnior, se nada for feito, né? Se nenhuma satisfação, nenhuma medida for tomada, provavelmente ele vai acabar deixando o Real Madrid, porque é muito difícil, né? Se fosse um jogo, a gente condenaria, acharia lamentável, mas até relevaria no fim das contas. Agora, em todo jogo, imagina você entrando em campo, todo jogo sendo questionado, sendo xingado pela sua cor. E o Ancelotti chamou a atenção disso, né? É o técnico do Real, né? O técnico do Real, ele falou, chega a ser, ele falou, surreal eu ter que tirar o jogador porque ele está sendo vaiado, sendo que ele é a vítima, né? Ele não fez nada. Exatamente. Ele está sendo vítima e tem que tirar ele de campo. Eu pensei em tirá-lo de campo, eu falei, não vou tirar porque ele não está fazendo nada de errado. Exatamente, né? É cruel, né? Ele iria punir o jogador, mas Exatamente. Ele ficou preocupado com a segurança, com a sanidade do atleta dele que está sendo agredido ali verbalmente. Então é uma situação insustentável, né? Eu trouxe isso para o comentário aqui, na Espanha, no Campeonato Espanhol, mas é um assunto que merece esse debate mundial e essa pressão mundial para que ocorra alguma mudança. Gente, ano de 2023, nós estamos em 2023, é simplesmente inadmissível, é criminoso qualquer ato desse tipo, né? Esse ato racista é inadmissível. Então não poderia deixar passar nesse comentário inicial. Eu até comentaria, mas aí nós vamos falar ao longo do jornal, depois eu falo mais sobre um assunto importante, né? Sobre essa pauta da semana. Geralmente aqui na segunda eu trago alguma coisa sobre a pauta da semana. Então amanhã a gente tem aqui o julgamento da Tamisa na questão aqui da Serra do Curral, da mineração. Devemos ter alguma decisão sobre a questão da passagem de Belo Horizonte, que já é um acordo que ela deve voltar a 4,50, mas para isso a prefeitura tem que achar 500 milhões de reais. Então podemos ter alguma novidade sobre esse preço dessa tarifa essa semana, e temos outras discussões pertinentes aqui que a gente vai falando ao longo do jornal, diretamente sobre a nossa vida aqui em Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas é impossível, né, não abrir o jornal falando desse assunto tão grave envolvendo o atleta brasileiro Vinícius Júnior. É isso, Bruno, Luciana.